Bom, então nesse vídeo eu quero mostrar mais quatro ferramentas bem interessantes que tem aí para desenvolvimento CAD, para fazer desenhos aí no Shape, tá? Que são as ferramentas de Shell, Draft, Rip e Mirror, tá? Quatro ferramentas bem intuitivas, como menciona, tá? E que ajudam a fazer desenhos mais completos aí, tá? Então eu vou criar um novo documento aqui, tá? E eu vou colocar a ferramenta de Shell, Rip, Raft e Mirror. Tá? São essas quatro ferramentas que eu quero mostrar nesse videozinho aqui, melhor. Tá? Então, basicamente aqui está o desenho, tá? O standard, eu vou selecionar a visão frontal, vou fazer um sketch aqui, tá? Vou desenhar um retângulo, bastante simples, tá? Colocar dimensões aqui, colocar uns 30 milímetros, e aqui eu vou colocar 60 milímetros, tá? Então, vou aplicar um OK aqui, tá? Tem um sketch. Vou selecionar esse sketch, lançar um extrude, 100 milímetros, e vou selecionar com a opção simétrica aqui, tá? Então, eu vou ter basicamente uma caixa, digamos assim, certo? Um retângulo aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar a ferramenta Shell, né, como o próprio nome diz aqui, tá? Ele vai basicamente transformar essa caixa que está aqui e colocar tem uma parede interna, certo? Basicamente me permite aí transformar colocar um espaço oco dentro dessa caixa, digamos assim, tá? Então vou selecionar essa opção. Ele dá duas opções aqui, tá? Eu posso fazer em relação a uma face, que é o que eu vou fazer primeiramente, ou em relação a todo objeto, tá? Então, eu vou fazer primeiramente em relação a uma face, tá? E como vocês podem ver aqui, já dá o esboço, tá? Ele vai basicamente tirar essa parte superior e vai transformar isso numa caixa, certo? Com uma largura aqui na parede interna. Eu posso colocar, por exemplo, de 5 milímetros, tá? Então, um exemplo. E vai ter a largura aqui, de tamanho da largura da parede que eu quero, tá? Então, aqui como fica nesse caso, tá? Além disso, eu posso fazer em relação a todo objeto, ao invés de uma, uma face, tá? E nesse caso, eu seleciono todo esse objeto, tá? E quando eu clicar OK, você vê que não vai acontecer nada, tá? Porque o que acontece é que fica interno do objeto, tá? Eu vou fazer um sketch aqui bem rapidamente, tá? Só para mostrar que a parte interna desse objeto foi removida. Então, vou colocar 50 milímetros, tá? Aqui, colocar um, uns 10 milímetros, tá? E isso aqui eu vou centralizar. Aí, tá? Então, se eu fizer esse sketch aqui, tá? E fizer um extrude no sentido de remoção, tá? De maneira simétrica e para todos os lados, você pode ver que internamente aqui foi esse objeto, certo? Esse sólido fica, fica sem cálculo, certo? É como se não tivesse nada internamente, tá? Então, isso era só para mostrar, tá? Para deletar esse sketch. Então, aí tá uma ferramenta de Shell, essa ferramenta de Shell, que é bastante poderosa e dá para fazer coisas bem interessantes, tá? Então, essa é a primeira ferramenta que eu queria mostrar, tá? Outra ferramenta legal é essa ferramenta de draft, tá? Como o nome está mencionando aqui, que basicamente me permite colocar um ângulo nessa parede interna. Tá? Então, eu vou criar uma ferramenta aqui, tá? Eu vou selecionar, por exemplo, uma face base que eu quero fazer uma rotação, certo? E eu vou selecionar uma segunda parede, tá? Então, como vocês podem ver aqui no segunda face, certo? Você pode ver que ele vai criar uma parede com um ângulo interno, tá? Então, eu posso colocar, sei lá, um ângulo que eu quiser, tá? 15 graus, tá? E você pode ver que eu vou ter uma parede, tá? Essa parede vai ter um ângulo interno, tá? É como se fosse um chanfro 3D, algo assim, tá? Então, essa é outra ferramenta bastante interessante aí que tem ah, aí no desenvolvimento CAD que permite fazer esse tipo de desenho, tá? Facilita a realização desse tipo de desenho. Eu posso fazer mais drafts, certo?
em relação a outra parede, por exemplo, tá? E assim sucessivamente. Então, essa ferramenta é bastante útil para fazer essa ideia, tá? É bastante útil para se eu preciso colocar um ângulo em alguma parte interna do meu desenho. Tá? E outra ferramenta que é bem interessante é essa ferramenta de Rib, certo? Que me permite basicamente criar como o nome disso é, certo? Ele permite criar uma espécie de uma parede também interna, tá? Baseado, tendo como base um objeto, tá? Uma parte. Então, o que que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou selecionar essa vista aqui à esquerda, tá? Eu vou criar um draft aqui, tá? Eu vou basicamente simplesmente criar uma linha aqui, tá? Que vai ser meu grip, assim, tá? Exatamente o que eu quero fazer. O que eu tenho que garantir aqui, que isso aqui esteja em relação a essa parte ao centro a 12,5 milímetros, tá? Por que 12,5 milímetros? Porque, ah, tipo, eu tenho 60 milímetros, de toda a altura aqui, não, toda a altura aqui é 30 milímetros, certo? Então, eu vou colocar 12,5 milímetros porque eu tenho 2,5 milímetros de largura interna, certo? Então, esse ponto vai ficar exatamente coincidido com essa face que está aqui, tá? E, além disso, tá, eu vou garantir que esse ponto que está aqui, tá, em relação à origem, também vai dar 12,5. Assim, eu tenho na posição que eu preciso que ele esteja, tá, por exemplo. O tamanho em si não tem problema, pode ser qualquer desenho, qualquer tamanho, tá? É somente para o que importa é que esteja nessa altura aqui, tá? O ângulo aqui não estou preocupado, só quero mostrar a ideia do rig, nesse caso, tá? Apliquei, eu vou ter uma curva, aqui uma linha, basicamente, tá? E agora sim, eu clico na opção de Rip, tá? E se tendo essa linha como base, você vai ver que automaticamente ele já vai criar esse, esse, esse desenho, certo? Suporte interno aí digamos assim, na minha caixa, tá? Então ele permite fazer esse tipo de desenho interno, tá? Eu posso colocar com a largura que eu quero também, eu quero colocar com 5 minutos, por exemplo, eu posso colocar também, tá? Então, isso é legal, porque aí permite fazer esse tipo de desenho aqui também, tá? No meu objeto final, tá? E a última ferramenta, que também é bastante útil e interessante, é a ferramenta de Mirror, certo? Inclusive, a gente acredito que já tenha utilizado em algum momento, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um espelho, um mirror de todo esse objeto aqui, por exemplo, tá? Então, eu vou selecionar o mirror, tá? Eu vou fazer que seja todo esse objeto que está aqui, para fazer um espelhamento do objeto. Eu vou fazer isso espelhado em relação aqui, por exemplo, tá? Só ver que vai duplicar, de certa maneira, fazer espelho, né? Como o próprio nome diz, vai fazer uma duplicação aí do meu desenho, tá? E com isso eu tenho o meu desenho duplicado. Então, rapidamente, tá? A ideia é introduzir essas ferramentas, tá? Tenho isso em mente, essa ferramenta de Shell aqui, certo? Que permite fazer isso, tá? Basicamente permite transformar um sólido colocar um espaço oco internamente, certo? Algo nesse sentido, tá? Também tenho a ferramenta de Draft aqui que me permite colocar um ângulo numa face, tá? Uma parte aí de um objeto me permite fazer isso, tá? Então, é útil para fazer esse tipo de desenho. A ferramenta de Ripley permite fazer esse tipo de desenho também interno aqui, certo? E, por último, a ferramenta de Mirror permite fazer basicamente espelhar aí o meu desenho ou as partes que eu quiser, tá? Então, a ideia era essa, tá? Mostrar esses conceitos básicos, mais algumas ferramentas básicas, e aí nos próximos vídeos algumas mais ferramentas e depois alguns exemplos aí práticos aí.